Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa edição especial do programa Minuto da Coordenação. Hoje vim conversar com vocês sobre um assunto importantíssimo que todos vocês precisam ficar atentos quando vocês fazem um bom simulado, um bom treino para o vestibular. Vamos começar falando sobre notas. Vamos começar falando sobre uma quantidade de acertos numa prova, por exemplo. Eu acho que todo mundo deve lembrar na época que a gente tirava a nota média para passar de ano na escola e ficava bem contente. Se a sua média era 5, se a sua média era 6, cada vez que você tirava 6, 6,5, 7, você ficava confortado, você ficava feliz porque você tirou notas na média ou acima da média, né? Será que para o vestibular vale a mesma coisa? Será que quando a gente tira 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos, a gente deve ficar feliz? Pois é. A resposta está, depende. Se o seu concorrente tirou 9, o seu 8, infelizmente, não serve para você pegar uma vaga, não é verdade? Mas se seu concorrente tirou 7, o seu 8 serve para você pegar uma vaga. O que eu quero dizer com isso é que as notas do nosso querido vestibular são notas relativas, elas não são notas efetivas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente tira mirando uma nota de corte, a gente treina fazendo ideia de uma nota de corte, e essas notas de corte, elas variam de ano para ano. Então, nós vamos começar falando exatamente sobre isso. Nunca estude para tirar a nota de corte do ano anterior. Sempre pense que essa nota pode variar e você precisa ter uma nota acima para passar, né? Além disso, a gente nunca conhece efetivamente os concorrentes daquele ano. As notas do ano passado são de concorrentes do ano passado, que já passaram, não é verdade? Então é sempre muito importante a gente mirar a nota máxima toda vez que a gente for treinar. E é aqui que começa a nossa história de hoje. Porque quando a gente faz um simulado, quando a gente faz um bom treino de vestibular, às vezes a gente esquece de levar em consideração a análise pós-prova, que é uma das coisas mais importantes, se não for até mais importante que o próprio ato de treinar. Eu costumo falar muito para os alunos, falei, olha, quando vocês tiram uma nota 40, quando vocês tiram uma nota 50, de uma prova que vale 90 pontos, ou até mais, 60 pontos, vocês não podem ficar confortados com aquilo e achar que a sua pontuação está ali. Sabe, pessoal, aquelas 30 questões, aquelas outras 40 questões que você errou, são mais importantes do que aquelas 30, 40 que você acertou. Você precisa descobrir em você mesmo por que você não acertou aquelas 30, 40 questões. Aquela pergunta que a gente tem que sempre fazer, sabe? Eu tirei 60, professor, tirei 70, professor. Não é legal? É legal, mas cadê os outros 30? Cadê os outros 40 pontos? O que aconteceu com os outros pontos? É isso que a gente tem que fazer. Corrigir uma boa prova não é contar os acertos. Fazer uma ótima correção de prova significa observar e analisar os erros, aquilo que a gente não acertou, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu vou ensinar para vocês uma coisa muito legal chamada diagnóstico pós-prova, que é uma ficha de preenchimento para as questões que vocês erraram, fazendo com que você consiga uma análise ideal de todos os seus erros, de todas as falhas que você cometeu, para depois você consertar, né? Então, atenção, vocês estão recebendo junto com esse vídeo uma ficha em PDF anexa para vocês usarem todas as vezes que vocês fizerem uma prova, seja um simulado oficial da escola, seja uma prova que você baixou da internet para treinar, um vestibular dos anos anteriores, não importa. Fez um treino, depois desse treino, corrige a prova e marque a ficha diagnóstica. Preencha o diagnóstico pós-prova, porque este diagnóstico pós-prova te dá muita oportunidade de crescimento, de evolução nos seus estudos, tá? Eu diria até que nós, da equipe de coordenação, daqui para frente, vamos começar a solicitar para vocês esses diagnósticos para poder ter índices e poder ajudar vocês, para poder enxergar vocês e dar soluções alternativas para vocês melhorarem, tá bom? Beleza?
Vamos ver essa ficha? Vamos dar uma passadinha por essa ficha? Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem como funciona a ficha diagnóstica e como que a gente deve preencher essa ficha diagnóstica, tá bom? Estou apresentando aqui na tela, nesse instante, a ficha diagnóstica. Está aqui, pessoal. Essa é a fichinha diagnóstica que vocês estão recebendo em PDF junto com esse vídeo. Ela é uma ficha que vai de 1 até 90, então ela serve para praticamente todos os tipos de prova, tipo teste que vocês vão fazer, né? E vocês devem marcar nesta ficha xizinhos ou, né, marcações nesses quadradinhos apenas nas questões que vocês erraram. Então ela não é uma ficha de acertos. O que mede os seus acertos é aquele boletim de desempenho que aparece lá na plataforma Plural. Aqui, você apenas vai avaliar os seus erros, tá bom? Tudo bem? Essa ficha, eu vou dar um zoom aqui nesse quadrinho para mostrar para vocês como funciona marcar um xizinho aqui nesses espaços. Vamos lá? A gente dividiu para vocês 4 tipos de erros que vocês cometem em dia de prova. O erro do tipo não sei, o erro do tipo não caiu a ficha, o erro do tipo distração, ou o erro do tipo faltou tempo. Qualquer erro que você cometa, você vai classificar num desses 4 tipos, tá bom? Vamos explicar o que significa cada um deles? O erro do tipo não sei é aquele erro que você comete quando o assunto do exercício você nunca estudou, você não lembra de ter feito lição de casa, você não lembra de ter feito tarefa, você não lembra de ter tido aula sobre isso, você não lembra de ter assistido nenhuma matéria sobre isso, né? Então é aquele assunto que você olha e fala, realmente, eu nunca estudei essa matéria, eu não sei esse assunto. A gente recomenda até que quando você acerta alguma questão no chute, mas que você não sabia resolver, você marque aqui, não sei. Porque aí depois você tem a oportunidade de estudar, tá bom? Não caiu a ficha. Essa frase, ela significa que você errou por pouco. Você errou por uma questão de não interpretação final do exercício. Não é porque você não sabia a matéria, é porque você não conseguiu concluir o exercício. Às vezes é um exercício de exatas que você não consegue finalizar, às vezes é um exercício de humanidades que você fica em dúvida entre duas e não consegue concluir. Ou seja, não é porque você não sabia a matéria, é porque você realmente não desvendou a charada daquele exercício em específico. Não tem a ver com o assunto, com a disciplina. Tem a ver com o exercício em si. Tá bom? Você pode também errar por distração. Ora, distração é quando a gente erra uma continha, quando a gente faz que vai marcar a letra B e sem querer, por um motivo qualquer, você se distrai e marca a letra C no gabarito sem perceber. Ou seja, aquelas bobeiras que a gente faz quando a gente está cansado, quando a gente está preocupado, aquelas distrações mesmo, né? E, às vezes, a gente chega no final de algumas provas e não terminou a prova a tempo, e aí a gente precisa chutar algumas questões porque acabou o tempo. Normalmente a gente tem 4 horas e meia, 5 horas de prova, mas mesmo assim, para fazer 90 questões, às vezes não dá tempo, né? E sempre, em casos de início de treinamento, quando a gente está começando a treinar para o vestibular, acontece. Falta 2, 3 questões, a gente tem que chutar. Então, marquem aí quando você chutar por falta de tempo. Vamos fazer uma simulação? Então, vamos pegar aqui uma situação de um diagnóstico onde a gente errou a primeira questão. E por que a gente errou a primeira questão? A gente estava resolvendo esse exercício aqui, a gente fez a eliminação de 2 alternativas, porque a gente sabia que essas alternativas eram absurdas, mas sobraram 3 letras lá, letra C, letra D, letra E, que realmente não deu para desvendar, eu até agora não sei qual delas é a verdadeira, e nem sei dizer porque a outra também não é correta. Então eu marco, não caiu a ficha. Esse é um dos erros mais comuns. Quem nunca ficou em dúvida entre 2, não é verdade? Vamos fazer a questão número 2. Na questão número 2, a gente pegou uma matéria que a gente não conhecia, era um assunto que a gente nunca tinha ouvido falar, não sabe nem começar o exercício. Então a gente marca aqui, ó, não sei sobre esse exercício. Vamos para a questão número 3. A questão número 3 a gente errou
porque a gente deixou para o final, era uma matéria muito difícil, era um exercício da matéria que a gente não gosta, deixou para o final, quando chegou no final, bateu o sinal, tinha que entregar a prova, e não deu tempo, a gente teve que chutar. Então, a gente marca, faltou tempo, tá bom? E a questão número 4, por exemplo, a gente estava resolvendo um exercício lá de matemática, e na hora de fazer o 3 vezes 3, em vez de a gente fazer 3 vezes 3, 9, a gente se distraiu e fez 3 vezes 3, 6. E marcou lá errada a nossa continha, a gente errou por distração uma continha e perdeu uma questão. E a questão 5 eu vou deixar sem marcar nada. Por quê? Porque a questão 5 eu acertei. Então eu vou fazer assim, pessoal. Ó, dá uma olhada. Ó. Só marco o xizinho onde eu erro e onde eu acerto eu deixo em branco. Sempre que vocês estiverem fazendo esse tipo de correção de prova, vocês vão se conhecer melhor, vocês vão aprender mais sobre vocês mesmos, vocês vão criar estatísticas sobre quais são os tipos de exercício que deixam você mais sensível, que deixa você mais estressado, ou ainda o tipo de exercício que você mais erra, o tipo de pergunta que mais te incomoda no dia da prova. Isso é muito bom para quem está treinando, faz muita diferença, tá bom? Bons treinos, eu vou sair aqui da tela e voltar para a apresentação, para me despedir de vocês. A gente fica por aqui. Espero que vocês aproveitem bastante esses diagnósticos pós-prova. A equipe de coordenação daqui para frente vai começar a falar isso. Deixa eu ver seu diagnóstico. Traz seu diagnóstico para nós. Mostra aqui na tela o diagnóstico para eu fazer uma análise, porque aí a gente consegue ajudar vocês a tirar mais alguns frutos dessa folha e transformar em mais treinos diferenciados. Tá bom? Aumenta as chances de passar no vestibular quem faz os diagnósticos pós-prova. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa, Minuto da Coordenação. Tchau, pessoal.